Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos estar a fazer um Q&A sobre o meu cabelo. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, eu publiquei um stories hoje de manhã a mostrar o meu cabelo ao natural. Portanto, eu lavei-o ontem, hoje acordei e era assim que ele estava, secou ao natural. E muita gente ficou muito chocada e achou muita piada ao estado natural do meu cabelo. E eu, por causa disso mesmo, fui recebendo muitas perguntas e sugestões e muitos comentários sobre o meu cabelo e o que é que as pessoas achavam que era a causa dele estar assim. Diziam que parecia que ele estava a voltar a ficar encaracolado, que ele era assim por causa disto, por causa daquilo. E eu percebi que eu dava comigo a justificar o meu cabelo muitas vezes, principalmente pelo Instagram. E é uma coisa que eu prefiro reunir tudo num sítio. Para explicar tudo de uma vez só e ficar tudo assim conciso num só vídeo, porque eu sei que há muitas dúvidas, principalmente porque eu já referi várias vezes que o meu cabelo passou por várias coisas e teve muitos problemas e que atualmente tem questões. Portanto, vamos lá passar para o vídeo. Tenho muitas perguntas feitas por vocês, portanto, vamos lá começar com isto. E eu queria só dizer uma coisa, é assim... Eu já disse isto antes, o meu cabelo é um assunto um bocado sensível para mim. Eu tento que não seja, eu tento diminuir a coisa, mas quando chega à altura da verdade, eu acabo por ficar um bocado afetada. Fico na defensiva, percebem? Porque a culpa é minha, obviamente. Quem fez tudo isto é uma coisa fui eu mesma, portanto, com as minhas decisões, fui eu que acabei por tornar o meu cabelo aquilo que ele é hoje. Mas, portanto, eu peço que não me levem a mal se eu parecer um bocado defensiva nestas respostas. Eu não quero de todo ser defensiva, principalmente porque eu sei que há muita gente que só me quer ajudar, mas muitas das pessoas, quando me sugerem que eu faça coisas que eu já fiz e que já falei várias vezes aqui no canal, eu acabo por me esquecer que nem toda a gente viu todos os meus vídeos ou que me segue assim há tanto tempo. Portanto, tenham um bocadinho, assim, um desconto para mim. Não é por mal se eu, por acaso, soar um bocado na defensiva. Não é de todo por mal, é só porque como acaba por ser um assunto meio sensível, eu quero tirar essa importância. Por isso é que eu me obrigo a falar disto tantas vezes e falar abertamente sobre isto, porque eu acho que quanto mais falar sobre o assunto, menos importância dou ao assunto, portanto, menos me afeta. Não sei, digo eu. Nem que hoje está um bocadinho agitada, peço imensa desculpa. E estes brincos fazem barulho. Estão a ouvir? É assim. Vamos lá então começar. Portanto, a Maria pergunta qual é o teu cabeleireiro. Então, para esta, eu tenho duas respostas para isto. Eu tenho duas cabeleireiras. Uma cabeleireira que é a cabeleireira que me acompanha desde que eu tenho cerca de 10 anos, 9 anos, que é a Julieta Alves Cabeleireiro, que é no Restelo. E depois tenho a Soraya Silva Hairstylist, que é a cabeleireira que eu tenho mais perto da minha casa atualmente, a quem eu recorro para fazer o brushing, as hidratações, tenho uma parceria com ela. Portanto, eu costumo ir lá a cada 2 semanas ou assim para fazer brushing para o meu cabelo estar bonito e para eu não ter tanto trabalho a fazer a parte toda de lavar e esticar, porque como vocês devem imaginar, para gravar aqui os vídeos, todos os dias, às vezes é-me difícil manter esse ritmo, portanto, acaba por me ajudar o facto de eu só demorar meia hora a tratar do meu cabelo. Ao longo dos anos, eu nem sempre fui somente à Julieta, com a Soraya é uma coisa mais recente. Com a Julieta, houve aí alguns anos que eu deixei de ir lá e foi aí que a coisa descambou, por assim dizer, mas... Não foi só por isso, depois já vamos aqui, há várias perguntas sobre o assunto, mas a cabeleireira que me acompanha há mais tempo e que me conhece muito bem, conhece o meu cabelo de dentro para fora, é realmente a Julieta Alves, que é uma cabeleireira excelente, super competente, que eu confio cegamente nela, tudo o que seja corte, química, cor, faço tudo com ela. A Soraya também é muito boa nessas coisas, atenção, mas eu tenho duas pessoas diferentes, porque eu sou muito fiel a duas pessoas diferentes por motivos diferentes. Portanto, são essas as pessoas que tratam do meu cabelo. Nós vamos aqui por partes, não é? Pronto. Tenho aqui a Bea que diz... Pergunta, aliás. Fizeste alisamento, por isso é que o teu cabelo está a encaracolar na raiz? Beijinhos. Então, para quem já fez alisamentos, vocês sabem perfeitamente o que é que eu quero dizer quando digo as raízes do alisamento. Eu fiz muitos alisamentos ao longo da minha vida, mesmo muitos. O meu cabelo, lá está, já sofreu muito, coitadinho. E neste momento ele está completamente virgem. Está completamente virgem, portanto, já não há química nenhuma. Ou seja, quando uma pessoa faz um alisamento, as raízes de crescimento, portanto, as raízes que começam a ficar encaracoladas, acontecem sempre, é muito chato. Eu tive isso várias vezes. Isso acontece quando nós temos o alisamento, porque parte do cabelo tem a química do alisamento e parte não tem. No meu caso, o meu cabelo não tem alisamento absolutamente nenhum, não tem química nenhuma, não tem cor nenhuma.
não tem absolutamente nada. Portanto, sim, eu já fiz alisamentos e não, eu não tenho raízes encaracoladas por causa do alisamento. A Margarida pergunta, alguma vez e ou fizeste madeixas? Alguma vez pintaste e ou fiz madeixas? Eu já fiz muitas coisas ao meu cabelo em termos de tinta e de cor. Eu já fiz madeixas, eu já fiz nuances, eu já fiz balayage, já fiz californianas, já pintei, já fiz cor semi-permanente, já fiz uma data de coisas em termos de cor, sim, já fiz um pouco de tudo. Nunca fiquei foi loira. Isso nunca aconteceu. A Dani pergunta, porquê é que na altura fizeste o tal alisamento? Foi para o teu casamento? Não. Aliás, na altura do meu casamento foi um ano muito complicado para mim, precisamente por causa do meu cabelo, porque foi o ano em que eu estava a tentar resolver o meu cabelo, porque na altura eu participava no Love the Hair e era o cabelo encaracolado, e foi literalmente nesse ano que o meu cabelo deixou de ser encaracolado, tipo de um momento para o outro. Portanto, foi um ano muito, muito complicado para mim. Eu não voltei a fazer alisamentos desde que isso aconteceu. Foi nessa altura que eu comecei, pura e simplesmente, com a minha cabeleireira, com a Julieta, a tentar, passo a passo, com corte após corte, a tentar resolver a situação, tentar cuidar melhor do cabelo possível, para que ele voltasse ao normal e que voltasse a ser saudável, pelo menos. A Mariana pergunta, qual é que é a cor que sempre quiseste pintar o teu cabelo? Eu sempre quis ser ruiva. Sempre quis ser ruiva, acho o máximo, mas não é aquele ruivo cor de laranja, eu acho que a minha pele não ia ficar bem, é mais um ruivo tipo cobre. Adorava ser ruiva. Não tiro da hipótese da mesa, obviamente, quem sabe assim uma semi-permanente, uma coisa assim do género, uma tinta semi-permanente, posso experimentar um dia, mas sempre quis ser ruiva. Nunca quis ser loira, curiosamente, nunca quis ser loira, mas ruiva sempre foi um tom de cabelo que eu sempre quis experimentar. A Maguizinha 29 pergunta, esticas o cabelo todos os dias ou dia sim, dia não? Nem uma coisa nem outra. Eu vou dizer uma coisa que muita gente vai ficar chocada. Há muita gente que já sabe isto, mas as pessoas novas provavelmente não sabem. Eu lavo o cabelo uma vez por semana. Uma vez por semana. Por acaso, esta semana lavei 2 vezes, mas foi uma coisa muito exclusiva, porque eu tenho um casamento este fim de semana e queria tratar do cabelo antes para não ter de me preocupar lá. E ele estava a precisar, porque eu fui ao ginásio 2 dias seguidos. Eu lavo uma vez por semana e eu estico o cabelo quando lavo o cabelo. Ou seja, quando eu seco o cabelo, eu estico o cabelo. Durante a semana em si, como é que eu resolvo a situação? Porque há uma questão aqui. Normalmente, o meu cabelo faz raízes mais complicadas, porque eu tenho uma coisa que se chama urticária física, que faz com que, quando o meu corpo muda a temperatura muito subitamente, normalmente é quando eu tenho muito calor, eu sou uma pessoa muito calorenta, eu fico com muitas comichões, mesmo intensas, e isso acontece muito durante a noite, enquanto eu estou a dormir. Coisa que eu só descobri quando o João me chamou a atenção e me disse, Rita, tu tens a noção que tu coças a tua cabeça, tipo, que nem uma louca durante a noite. Eu nunca tinha descoberto qual é que era a cena, porque eu ia dormir com o cabelo impecavelmente liso, acordava com o cabelo, parecia um ninho de ratos, e eu não sabia o que andava a fazer durante a noite para causar isso mesmo. E depois descobri que eu realmente coço mesmo muito durante a noite. Se vocês repararem, algumas vezes dão comigo tipo a fazer isto. Se me ouvirem a coçar a cabeça é porque eu coço com muita força, porque eu tenho realmente muita comichão e deve-se a esse problema mesmo, a urticária física. E isso faz o quê? Faz com que quando eu acordo no dia seguinte as minhas raízes ficam encaracoladas, porque eu estou a suar da cabeça, eu depois coço a cabeça e como o cabelo está molhado, as raízes frisam molhadas e depois quando secam ficam frisadas. E é assim que eu acordo. Portanto, muitas vezes o que acontece é o seguinte. Se eu tenho de gravar, principalmente se eu tenho de gravar, vocês sabem, eu não posso simplesmente aparecer aqui no canal com um ar desleixado, não é? Há que manter um bocadinho o nível da coisa. Portanto, eu gosto sempre de aparecer cuidada aqui no canal, minimamente bem penteada, não é? E para isso eu não gosto muito de ver as minhas raízes no estado em questão, portanto, das duas, uma. Ou eu dou um toque com o ferro de esticar, mas é raro eu fazer isto tipo, todos os dias seguidos, a não ser, por exemplo, nesta altura, em julho, que eu estou a gravar muitos vídeos de seguida. Realmente eu tenho estado a usar um bocadinho mais calor do que o normal no meu cabelo, só porque eu tenho todos os dias de estar com o cabelo impecável, porque eu tenho que gravar tipo 4 ou 5 vídeos por dia. Portanto, isso acaba por acontecer. Mas normalmente não é assim, no resto do ano não costuma ser assim. Portanto, normalmente costuma durar para aí até meio da semana. À meio da semana ou eu vou com a placa para esticar o cabelo novamente, principalmente nas raízes, só para fazer com que elas fiquem outra vez lisinhas. E mesmo assim, se vocês repararem, elas já estão aqui com um jeitinho na raiz. É aquela situação, tive calor há bocado, está imenso calor lá fora, portanto suei e o cabelo já está a frisar ligeiramente, porque é o formato natural da raiz dele. Em relação ao que eu faço durante a semana. Então, ou estico ou faço caracóis. Normalmente é um bocado isso que eu faço. E faço ou a meio da semana ou faço mais outra vez, portanto, 2 vezes, se tanto, eu uso ferramentas de calor e sempre que eu uso protetor de calor. É o que eu tento fazer para proteger ao máximo o meu cabelo do calor, mas
como algumas aí vão compreender, eu não posso simplesmente aparecer com ele mau, porque ele fica mesmo com mau aspecto e eu não posso simplesmente aparecer com mau aspecto, portanto a pessoa tem de dar o jeito, por mais que não queira. Eu tento evitar ao máximo, mas tenho de fazer aquilo que é necessário para não parecer uma deslocada aqui no canal. Há aqui uma coisa que há muita gente que me pergunta, porque eu risco ao lado, ao meio fica tão mais giro. Há muita gente que me está a pedir aqui que eu faça risco ao meio. Eu posso fazer risco ao meio, não seja por isso. Eu mostro-vos como é que fico de risco ao meio. Calma lá. Fica mais ou menos assim. O cabelo já está um bocado tendencioso para este lado. Cabelo risco ao meio fica assim. Eu gosto de ver, mas a verdade é que ele não está cortado para ser risco ao meio, principalmente a parte da franja. Por isso é que eu gosto que ele fique de risco ao lado. E perguntam-me porquê tão ao lado. Porque eu gosto. Simples. A Micaela pergunta, é encaracolado quando está natural? Não. Foi exatamente o que eu disse hoje de manhã no Stories. Eu mostrei, aliás, as minhas raízes são extremamente frisadas, são muito, muito encaracoladas, quase como eram antes. E as pontas, portanto, tipo, pai, este crescimento todo é liso. Aqui atrás é encaracolado, portanto é um bocado, é um pouco de tudo. E é por isso mesmo que eu não posso simplesmente usá-lo ao natural. Não fica bonito de todo. Portanto, yeah. A Ana Catarina pergunta se eu não tenho saudades de fazer aqueles penteados lindos quando tinha o cabelo comprido. É assim, por um lado tenho. Custa um bocado não poder fazer, por exemplo, um rabo de cavalo. Eu adoro ver-me de rabo de cavalo, todo puxadinho cá para cima. É dos penteados que eu mais gostava de fazer e realmente com este cabelo eu não consigo fazer. Mas, pá, eu acho que estou noutra fase. Eu estou na fase deste cabelo e eu gosto imenso do cabelo deste comprimento. Eu acho que encontrei o corte mais adequado para mim. Aliás, ele já está um bocadinho comprido, vou ter de ir acertar outra vez o corte. Já está a crescer um bocadinho mais. Eu gosto que ele fique um bocadinho mais curto que isto. Mas, tenho algumas saudades, mas é mais uma de nostalgia. Não é o suficiente para me pôr a fazer crescer o cabelo outra vez. A Carolina pergunta se eu costumo fazer máscaras no cabelo ou se uso apenas amaciadores. Eu sempre que lavo o cabelo uso máscaras. Desde que eu fiz o cronograma capilar, criei um bocado esse hábito. A Soraya também utiliza sempre máscaras no meu cabelo, faz-me sempre a rotina de shampoo, máscara e depois condicionador. Acho eu que é condicionador ou amaciador. Mas sim, é uma coisa que eu aconselho sempre e que eu acabei por ganhar esse hábito. Não tinha esse hábito, mas a partir do momento em que eu comecei a fazer o cronograma, que eu já não estou a fazer já agora, eu acho que houve alguém que perguntou, mas eu já não estou a fazer e mesmo assim ganhei esse hábito de fazer sempre máscara, porque para o meu cabelo, principalmente porque eu lavo uma vez por semana, portanto não é demasiado intenso para o meu cabelo. O meu cabelo, como também é mais seco, ele precisa dessa hidratação e precisa desse carinho extra que a máscara dá. Portanto, uso sempre máscara quando lavo o cabelo. A Filomena pergunta, não fazia ideia que se podiam perder caracóis. Qual a justificação que te deram? Primeiro, eu acho engraçado que ela pergunta isto do género, enganaram-se no teu pedido. Qual é que foi a justificação que te deram? É assim, o cabelo é uma coisa um bocadinho complexa, digamos assim. O cabelo não é uma ciência assim exata. Obviamente que há certas coisas que uma pessoa pode, obviamente, relacionar com alguns problemas, mas no meu caso, o problema, e era disso que eu estava a falar anteriormente em relação à Julieta, que nós tínhamos tido esta conversa, ela agora estava a ver, ela e os colegas estavam agora a ver os resultados dos produtos todos que utilizaram há anos atrás, tipo há 10 anos atrás ou assim, nos clientes em termos de alisamentos principalmente, porque os alisamentos foi uma coisa que cresceu tanto, muito rapidamente, e que houve tanta coisa diferente que não era propriamente estudada ou que não era a mais segura a utilizar, principalmente para a saúde do cabelo, que agora estão a ver os resultados. E o meu cabelo sofreu tantas coisas diferentes. Em termos de alisamento, fiz diferentes alisamentos, vários alisamentos diferentes, nem todos com a Julieta. Fiz descoloração do cabelo, pintei o cabelo, fiz uma data de coisas com o cabelo que, ao acumular, eu depois percebi não, eu e a Julieta tentámos juntas tentar perceber o que é que tinha acontecido, a tentar chegar a algum tipo de conclusão sobre o que é que pode ter acontecido, mas no final do dia, assim, o cabelo encaracolado é muito volátil. Muitas pessoas de cabelo encaracolado podem dizer isto, que depende de muita coisa, até das hormonas depende. O cabelo do nada deixa de ser encaracolado por causa das hormonas, por exemplo. Portanto, nunca dá exatamente para chegar ao cerne da questão, pelo menos no meu caso, mas uma coisa que eu posso dizer que eu acho que pode ter sido isso que aconteceu é que o meu cabelo durante muitos anos sofreu esses alisamentos e descolorações, porque eu fazia madeixas e fazia balaiagens e fazia caraças, tudo e mais alguma coisa.
mas o fio do meu cabelo é muito, muito fininho. Também tive aqui alguém a perguntar isso. O fio do meu cabelo é muito fino, porque ele assemelha-se, não é exatamente como, mas tem características de carapinha, por exemplo, que tem o cabelo mesmo, mesmo muito, muito fino e muito, muito frágil. Para quem não sabe, eu também não sabia isto. Eu assumi que fosse o cabelo mais forte e que os cabelos encaracolados eram os mais fortes, mas não são. É o oposto, são os mais frágeis. Portanto, o meu cabelo, não sendo carapinha, é muito semelhante e que muitas das características são semelhantes. Uma delas sendo o cabelo, o fio do cabelo é muito fino e é muito frágil. Portanto, ele não vai aguentar tanta coisa como um cabelo normal, vamos dizer, tipo liso, naturalmente, sei lá, castanho claro, como vocês veem por aí. Esse cabelo vai ser mais forte, vai ter muito mais resistência a este tipo de coisas do que o meu. Por exemplo, há muita gente que faz 30 por uma linha ao cabelo, o cabelo continua impecável. No meu caso, eu tenho que ter mesmo, mesmo muito cuidado. Por exemplo, vocês conseguem ver que esta franja está aqui. O meu corte não inclui esta franja. Eu não gostava de ter a franja por aqui, eu queria que ela tivesse um bocado mais comprida e a fazer mais assim. Problema: o meu cabelo não cresce mais do que isto. A minha franja está danificada. E porquê é que está danificada? Porque é a parte do cabelo que eu acabo por esticar mais, porque é a parte do cabelo que está mais à frente e que eu preciso que esteja impecável. Portanto, eu sei que posso parecer incoerente, mas a verdade é que eu tenho de equilibrar as duas coisas. Tenho de equilibrar a saúde do meu cabelo com o meu cabelo estar bem e presentável. Portanto, eu não consigo, obviamente, deixar de fazer tudo e mais alguma coisa e esperar que ele fique bem por si mesmo, porque a vida acontece e eu tenho de ter uma imagem minimamente boa, não é? Para continuar a fazer o meu trabalho. Portanto, a causa do grande problema que aconteceu com o meu cabelo vai fazer agora 2 anos, o que é que chegámos à conclusão foi, houve tanta coisa que eu fiz com ele e depois chegou a um ponto, houve ali um dia específico em que eu fiz uma coisa que se chama botox capilar. O que eu fiz, acho eu não voltei a falar com o cabeleireiro que me fez isto, não foi a Julieta. O que eu posteriormente fui pesquisar, e acho que foi isso que aconteceu, é o seguinte. Existe uma coisa que é da L'Oréal Professionnel, que é o Botox Capilar original, que é o verdadeiro, que é mesmo para nutrir o cabelo e é tipo uma hidratação profunda, é um tratamento para hidratação profunda. E depois há outra coisa que é o Botox Capilar falso, que tem formol. E formol é um dos ingredientes para os alisamentos. Formol também é um dos ingredientes para embalsamar mortos. Ficam a saber essa pequena curiosidade, se vocês quiserem ter isso no vosso cabelo. Mas a verdade é que este ingrediente é muito, muito, muito prejudicial para o cabelo e muito prejudicial para o caracol, porque relaxa o caracol. E o que nós achamos que pode ter acontecido é que por cima destas coisas todas, porque eu tinha o cabelo mais comprido, portanto eu tinha coisas já, ou seja, na parte de baixo o cabelo já tinha produtos e já tinha químicas, eu tinha pintado também, portanto ele estava descolorado, estava mais frágil, tinha outras coisas que estavam lá, mas ele ainda estava bem, ele ainda estava encaracolado, o caracol apertadinho, tudo perfeitinho. Vocês podem ver, há uns anos atrás aqui no canal, eu com os caracóis super impecáveis, perfeitinhos no máximo, tinha o cabelo pintado e tudo, e ele estava impecável. Quando isso aconteceu, isso acabou. Eu passei de ter o cabelo super encaracolado, caracolinhos apertados e tudo, para nada. Para tipo uma de cabelo, basicamente. Não tinha forma, era mais ou menos liso, já não era encaracolado de todo. Eu tentava ao máximo, lá está, puxar pelos caracóis, isso não aconteceu. Aliás, eu tentei fazer isso durante pelo menos 1 ano e meio, um bocadinho mais, mas a verdade é que não deu. O cabelo desistiu, por isso simplesmente, e o que a minha cabeleireira diz que aconteceu foi que, eu acho que é esta a expressão, no córtex do cabelo, portanto, na célula cá dentro mesmo, a informação que dizia encaracolado mudou e passou a dizer o que quer que seja que ele diz agora, não faço ideia. Porque a verdade é que eu tenho caracóis aqui atrás, aqui à frente nas raízes tenho, mas os comprimentos não tenho. Portanto, foi isso que aconteceu ao meu cabelo. O que é que se vai passar daqui para a frente não faço ideia, mas a conclusão geral que nós podemos tirar ao acontecimento que foi o meu cabelo foi um bocadinho isso. A Yara pergunta se eu ainda faço cronograma capilar. Eu já não faço, eu fiz durante... Ainda fiz para aí durante 1 ano, acho eu. Fiz durante 1 ano. Notei grandes diferenças na saúde do meu cabelo, mas infelizmente os caracóis não voltaram. A Lucília pergunta porque é que não faz o alisamento. É assim, isto pode ser, de novo, incoerente, mas a verdade é que eu já pensei nisso, seriously, eu já pensei nisso nesta fase, porque a verdade é que eu antes sempre usei o cabelo liso, depois houve uma fase em que eu quis assumir os caracóis,
Depois houve a fase em que eu perdi os caracóis e agora que eu cortei o cabelo, prefiro, obviamente, mil vezes tê-lo liso. Eu não quero voltar a ter encaracolado. Lá está, muita gente pergunta-me, faz isto para voltar a ter os caracóis. Esta conversa não é para... Não é que eu queira necessariamente recuperar os caracóis, obviamente que gostaria de os recuperar, mas não é uma coisa, nunca foi uma coisa que eu adorasse ver-me com eles. Eu adoro ver-me com este corte de cabelo. No entanto, este corte de cabelo não foi feito para cabelo encaracolado, nem de perto nem de longe. Obviamente, cabelo encaracolado pode ficar impecável em cabelo curto, mas este corte não é feito para cabelo encaracolado. É isso que eu quero dizer. Portanto, neste momento, eu adorava ter o cabelo simplesmente liso, para me facilitar a vida. Mas até a Julieta me ligar e dizer, Rita, tenho um alisamento que eu acho que é seguro, que é bom para o teu cabelo e que não vai estar a danificar a saúde dele. Eu já nem estou a falar dos caracóis. Eu estou a falar mesmo da saúde em si, do cabelo. Até ela me ligar a dizer-me isso, eu não vou considerar fazer o alisamento. Por mais trabalho que me dê, que realmente dá, só consideraria se a Julieta me dissesse, Rita, tenho aqui um bom que realmente eu confio, que é bom para o teu cabelo. Portanto, é essa a minha resposta em relação aos alisamentos. A Catarina pergunta se eu nunca me arrependi de ter cortado o cabelo. Não. Adoro, adoro. Acho que me encontrei com este corte de cabelo, portanto, nunca me arrependi. Mariana pergunta se alguma vez sofri de bullying quando era mais nova por causa do meu cabelo. Não. 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 Estou a tentar pensar em algo, mas não. Não, de todo. A Carla pergunta que alisador usas, se controla bem o frizz. Eu vou falar disto num vídeo em agosto, mas eu já agora posso mostrar. Eu gosto imenso deste ferro de esticar que é da Numi. Isto é uma marca americana, vocês podem pedir online. E esta placa é de titânio. Eu gosto muito, muito dela. Para mim, titânio é das melhores componentes que há para pôr em ferros de esticar e de encaracolar o cabelo, porque lá está, eu não sei a ciência da coisa, mas eu acho que é o melhor material em termos de proteção do cabelo. Ele dá muito, muito brilho ao cabelo. Para mim é o melhor material para pôr em ferros de esticar. Eu já tinha tido uma vez um ferro de titânio e tinha adorado até que ele deixou de funcionar. Depois passei para um normal de cerâmica e agora quando voltei para este... Não é a mesma coisa, é completamente diferente. E já sei que me vão perguntar o que é que eu acho de ferros a vapor, principalmente o Steam Pod, por exemplo. Eu tenho o Steam Pod, eu gosto muito da Steam Pod. A Soraya, por exemplo, usa sempre Steam Pod no meu quando acaba o brushing, depois passa com o Steam Pod. Eu simplesmente acho que para mim não me dá muito jeito em termos do dia-a-dia, não é uma coisa muito prática, muito menos em cabelos curtos, porque ele é tão grosso que não me apanha o cabelo atrás curtinho como eu preciso que ele apanhe. Mas eu acho que é ótimo, faz super bem ao cabelo, não faz super bem ao cabelo, é dos que menos mal faz ao cabelo, vá, e fica muito bonito o cabelo. Mas lá está, para mim, pessoalmente, não me dá muito jeito para usar. Margarida pergunta se eu sinto falta do cabelo encaracolado. Eu acho que isto é um bocado para fechar aquela questão de há bocado, que eu sei que pode fazer confusão a muitas pessoas, porque eu realmente... Foi uma altura em que eu gostei muito dos meus caracóis, quis assumir os caracóis, partilhei isso convosco e muita gente gostou imenso disso. E depois a situação aconteceu com o meu cabelo e eu perdi os caracóis. E depois eu cortei o cabelo. E agora eu adoro o meu cabelo. Se eu gostava de voltar a ter caracóis, é assim, eu já tenho a parte chata dos caracóis sem os ter, que é as raízes encaracoladas. Mas tecnicamente eu não tenho o cabelo encaracolado. Se eu gostava de ver o cabelo assim, mas ao natural e ter os caracolinhos, eu acho que ia ficar giro. Obviamente que sim. No verão facilitava-me a vida porque não teria de estar a dar-lhe estilo. Porque quando eu tinha os caracóis, eu no verão deixava simplesmente ele secar ao ar e ficava com os caracóis giríssimos. Eu adorava dizer que era a minha juba. Ficava muito engraçado e eu adorava se isso acontecesse também com o cabelo curto. Acho que podia ficar muito giro. Mas a verdade é que eu não me sinto confiante com ele encaracolado. Quer dizer, nem encaracolado. Como ele está agora, não me sinto confiante. Se ele tivesse encaracolado, se ele tipo do dia para a noite virasse encaracolado outra vez, se eu assumiria os caracóis, eu podia brincar mais com isso. Eu podia ter mais opções. Sempre foi o que eu gostei em cabelo encaracolado, era o facto de eu ter opções para brincar e fazer aquilo que me apetecesse. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, vocês não me iam ver com o cabelo 100% encaracolado, porque eu, naturalmente, onde eu me sinto mais eu e mais confortável e mais elegante e mais bonita é com o cabelo liso. Mas isso é uma coisa pessoal. Eu adoro caracóis. Eu adoro ver caracóis nas outras pessoas. Portanto, não levem o que eu digo como sendo os caracóis não são elegantes. Não, os caracóis são super elegantes. Se forem bem cuidados, pode ficar uma coisa linda, maravilhosa. Tanto que, lá está, eu própria também já fiz isso muitas vezes. E já penteei muitas clientes assim e há muitos caracóis muito bonitos. Os meus não estão bonitos neste momento. Se eles me aparecessem todos de novo, poderiam ficar bonitos, poderiam, sim senhora. Teria de escolher outro corte, claramente, porque este aqui não foi feito para eles. Mas se me perguntarem se os caracóis viessem do dia para a noite, se eu passava simplesmente a usar o cabelo encaracolado, não. Não ia passar a usar o cabelo encaracolado tipo a 100%,
porque não é uma coisa que eu adoro ver todos os dias. É muito volátil, é muito instável, precisam ter muitos cuidados diferentes com ele, não dura durante muito tempo, caracolinhos perfeitos, não duram, pelo menos em mim não duravam mais de 3 dias, portanto eu tinha de lavar o cabelo muito mais vezes. Portanto, essa é a resposta. Eu, por mais que gostasse de ter o cabelo bem, é mais uma questão de o ter novamente saudável, tipo à estaca zero, sabem? Eu gostava de o ter na estaca zero de novo, para a partir daí saber o que fazer, do que estar neste limbo meio esquisito, não sei bem o que é. É mais por causa disso que eu gostava de o recuperar como ele estava originalmente. É possível que isso não aconteça durante alguns anos, mas eu também já me conformei com essa informação. Lá está. Catarina pergunta, porquê é que começaste a esticar tanto o teu cabelo e não assumiste e cuidaste dos teus caracóis? Acho que já respondemos esta pergunta, certo? Porque a história de esticar o cabelo já vem desde que eu sou miúda e o não assumir e cuidar não, ou seja, eu acho que já respondi esta pergunta, não vou estar a responder, porque aí vem a parte de eu estar na defensiva, percebem? Porque eu leio isto e penso, ela está a dizer que a culpa é minha. Por um lado até pode estar a dizer isso. Mas a verdade é que, a linha de acontecimentos não foi assim que aconteceu, e quem não me conhece ou quem não segue o canal há muito tempo provavelmente não sabe do Rock the Curl, por exemplo. Nessa altura eu esticava o cabelo tranquilo e o cabelo voltava exatamente ao normal. Esse foi o meu erro. Foi o erro de confiar que ele voltaria sempre ao normal. Foi o erro de achar que depois de fazer alisamento e o alisamento passar, os caracóis voltariam. Porque isso aconteceu tantas vezes diferentes, eu simplesmente assumi que era o que ia acontecer outra vez. Até chegar ao dia em que isso não aconteceu outra vez. Portanto, eu neste momento estico o cabelo porque o cabelo tem de estar apresentável. Também tenho aqui muita gente a perguntar como é que eu aliso o meu cabelo, ou truques e dicas. Eu tenho um vídeo em agosto que vai sair que explica exatamente como é que eu estico o meu cabelo tintim por tintim. Portanto, podem esperar que ele venha aí. A Lucia pergunta, cortas a que frequência para ele ficar assim curtinho? Normalmente é para aí 2 em 2 meses que eu sinto a necessidade de a cortar. Aliás, eu já estou a sentir a necessidade de a cortar, mas eu acho que não vou ter tempo, pelo menos esta semana. A Abel Chior pede para eu descrever o meu corte. Há pessoas que se vão rir, porque isto já é um gozo aqui no canal, principalmente na malta que já segue há mais tempo. O meu corte chama-se carré. Este corte tem um corte específico. Este corte que eu tenho, quer dizer, não é exatamente este corte, porque lá está, ele já não está certinho e impecável, mas o corte que eu tenho e que a minha cabeleireira me faz chama-se carré. Não é uma técnica super fácil de fazer, portanto nem toda a gente vai saber fazer. Isto não é um bob, não é um long bob, é um carré. Portanto, se vocês quiserem replicar, podem ou ir à Julieta Alves, que é no Restilo, fica a publicidade, porque ela realmente é muito boa no que faz, ou então podem questionar o vosso cabeleireiro para ver se ele realmente sabe fazer esse corte ou não. E que eu quero acertar, porque eu gosto mesmo que ele fique para aí por aqui, menos 2 ou 3 dedos mesmo, diria. Já cresceu interessante 3 dedos. Eu adoro que ele antes não crescia nada e agora que eu cortei ele cresce imenso. Mas eu acho que é mesmo para cortar 3 dedos porque eu gosto que ele fique mais a meio do meu pescoço. Adoro como fica. Portanto, é assim que se chama o corte. Chama-se carré. A Ana pergunta se eu alguma vez pintei o cabelo em casa. Não. De todo. Eu sempre levei o cabelo muito a sério. Portanto, coisas como cortar ou pintar em casa nunca fiz, nem nunca vou fazer. De todo. Não sei fazer, portanto não faço. A Jo Nunes pergunta, por que pintas o cabelo? Ele não é naturalmente preto? Não. Preto? Não. Primeiro não há cabelo preto. Preto há ausência de cor. Há castanho mesmo muito escuro. Mas, aí, agora foi, desculpem, isto é um bocadinho salty esta resposta, não era com este tom que eu queria dizer. Mas não, o meu cabelo não é naturalmente preto, esta é a cor natural do meu cabelo. Ele não está pintado de todo. Esta é literalmente a minha cor, sem tirar nem pôr. E eu gosto imenso dela. Eu antes não achava que ela era uma seca, achava que era só mais um castanho, mas honestamente hoje em dia aprendi a gostar imenso da minha cor natural. Portanto, não é naturalmente preto e não me leves a mal a resposta. Não era com o intuito de ser salty, mas simplesmente saiu-me. A Mariana aqui diz uma coisa que é muito verdade. Já pensaste que se não tivesse acontecido isso ao teu cabelo não tinhas feito esse corte lindo? É completamente verdade. Porquê é que eu fiz este corte? Muita gente me perguntou porque é que eu cortei o cabelo assim. Chegou a um certo ponto em que eu disse mesmo à Julieta, porque nós estávamos a cortar tipo 2 em 2 meses as pontas para simplesmente cortarmos o cabelo que tinha de química, que estava danificado, até chegar ao ponto em que eu estou agora, que é o cabelo virgem. E chegou a um certo ponto em que nós estávamos a cortar tintim, e que eu disse mesmo, Julieta, pá, vamos cortar tudo. Vamos fazer mesmo curto. Estou farta destas pontas estragadas. Estou farta deste cabelo que não serve para nada, que está aqui, não é carne nem é peixe, só me está a pesar e está feio, está seco, está danificado. Vamos cortar tudo. Portanto, foi por isso que eu cortei o cabelo. Foi exatamente por isso que eu cortei o cabelo. Eu mostrei-lhe uma fotografia que eu adorava
E para ser honesta, eu não estava à espera de gostar tanto do corte. Eu já me conheço, eu achava mesmo que eu ia cortar, porque eu já cortei assim, não cortei assim com este corte, mas já cortei mais curto várias vezes e arrependia-me sempre, portanto voltava sempre a deixar a crescer. Mas desta vez isso não aconteceu, eu acho que encontrei o corte que eu realmente gosto. Portanto, ela tem toda a razão. Isto é daquelas coisas que eu digo sempre, o mal vem sempre por algum bem. Vocês têm de esperar que ele apareça para conseguir reconhecê-lo. Ficar atentos e quando ele aparecer vocês reconhecem. Portanto, se isso não tivesse tudo acontecido ao meu cabelo, eu nunca tinha cortado desta forma e não tinha encontrado aquilo que eu acho que é o corte de cabelo que mais me favorece. Portanto, é um bocadinho isso. É ver as coisas boas nas experiências más e seguir em frente com a nossa vida, basicamente. A Dani pergunta se eu tenho cabelos brancos. É assim, isto é uma novidade para mim também. Eu tenho 2. Estão aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho tipo 2 cabelos brancos. Aqui exatamente. Está aqui 1, está aqui 2. Apareceram-me agora com 29 anos. A parte engraçada aqui é que eu sempre achei, como toda a gente acha, que cabelo branco é quando estamos a ficar velhos, não é? Mas eu já tive tantas, mas tantas clientes bem mais novas do que eu, nos seus 20, nos seus 18, com cabelos brancos, que honestamente eu sinto-me uma sortuda de só me ter aparecido cabelo branco, 2, aliás, estes 2, com 29 anos. Portanto, sim, tenho 2 cabelos brancos, sei exatamente onde é que eles estão. E não vou arrancar, não acho que seja necessário. Bem, eu sinto que agora se continuasse a responder a perguntas que íamos estar já a repetir a informação, eu acho que já disse praticamente tudo o que eu tinha a dizer, a parte coerente, a parte menos coerente, mas lá está, nós somos seres humanos, não podemos ser coerentes 100% da nossa vida. Há coisas que nós fazemos que nem sempre são as mais certas ou as mais indicadas, mas eu acho que se nós fizermos essas coisas a ter a noção do que estamos a fazer, pá, isso a nós só nos diz respeito, não é? Portanto, a mim diz-me respeito o meu cabelo e aquilo que eu faço e a velocidade com que ele recupera só depende de mim, mas lá está, eu tenho de balançar isso com o meu trabalho e com o aspecto físico da coisa, não posso simplesmente aparecer daquela forma aqui no canal ou no meu dia-a-dia também não me ia sentir confiante. Portanto, assim ficamos, não é? Digam-me aqui nos comentários então o que é que vocês acharam do vídeo, as vossas opiniões, os vossos cabelos, contem-me a história dos vossos cabelos também, partilhem aqui, não me deixem sozinha. Antes de irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho, até ao próximo vídeo.